Ora, muito bom dia a todos. Eu julgo que me conseguirão ouvir bem. Eu gostava de começar por também agradecer à Câmara Municipal de Águeda, na pessoa do Sr. Presidente, o convite que me foi formulado para abrir este segundo dia de umas excelentes jornadas. Gostava também de aproveitar a oportunidade para, em nome da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, agradecer a oportunidade que foi dada a cerca de 40 alunos finalistas da Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica de poderem beneficiar também destas jornadas. Bom, o tema que eu me propus tratar hoje, aqui neste segundo dia de jornadas, foi os desafios do governo eletrónico. Portanto, eu ia, de uma forma muito simples, começar por dizer o que é o governo eletrónico. Há muitas definições do governo eletrónico. O governo eletrónico tem várias abrangências, mas, no fundo, tratar-se-á de melhorar a prestação de serviços, a eficiência e a eficácia da prestação de serviços por parte da administração pública, mas também a governação e a democracia. E eu queria começar por dizer que isto é tão abrangente que eu não vou focar todos estes temas e, portanto, eu vou essencialmente centrar-me na questão da prestação de serviços por parte da administração pública. Bom, e a melhoria da eficiência e da eficácia da prestação de serviços por parte da administração pública passa pela construção de uma nova visão da administração pública, uma visão centrada no cidadão, mas também a melhoria das interações internas e externas da administração pública, e tudo isto usando como ferramentas a combinação da tecnologia, da mudança organizacional, que é fundamental, e também da aquisição de conhecimentos e capacitação das instituições. Bom, e aquilo que eu propunha para abordarmos este tema era olharmos para a visão do cidadão. Pensarmos o que é que o cidadão pensa do ponto de vista da prestação de serviços. E, essencialmente, nós, enquanto cidadãos, pretendemos duas coisas. Em primeiro lugar, queremos serviços que se organizem de acordo com as nossas próprias necessidades. Isto é, serviços que tenham a ver com os assuntos que acontecem na nossa vida e que nos obrigam a contactar com a administração pública. Nós, claramente, não queremos ser atendidos de acordo com a orgânica da administração pública. E, portanto, não queremos andar porque se calhar tivemos um filho ou vamos casar, não queremos andar de organismo em organismo pedindo papéis a uns e entregando papéis a outros para tratar desse assunto. O que nós queremos é que a administração pública se organize no sentido de nos poder resolver aquele problema concreto que nos obriga a contactar com a administração. E, portanto, esse atendimento deve ser claramente independente da orgânica da administração pública. O cidadão não conhece a orgânica da administração pública nem a quer conhecer. O cidadão não sabe, por exemplo, ou normalmente não sabe, se aquela competência específica é da Câmara Municipal ou se é da Administração Central. E, portanto, ele quer alguém que resolva esse seu problema. Portanto, este é uma das componentes importantes da visão que têm os cidadãos. A outra é que os cidadãos, tendo que contactar a administração pública, querem normalmente aceder facilmente a esses serviços e, portanto, querem aceder 24 horas por dia, 365 dias por ano aos serviços, seja no dia de Natal, seja na passagem de ano, seja quando for, querem aceder quando necessitam de aceder e querem também aceder em qualquer lugar e a partir de qualquer plataforma. Portanto, isto é a visão do cidadão, é isto que o cidadão, do ponto de vista da prestação de serviços, pretende. Bom, eu vou abordar estes dois temas agora pela ordem inversa, começando pela questão da acessibilidade aos serviços. E se nós olharmos para o que tem acontecido, tanto em Portugal e também noutros países, a interação entre o cidadão e a administração pública tem sofrido alguma evolução. E, portanto, nós começamos por aquele atendimento que todos nós conhecemos, que é o atendimento presencial, em que o cidadão, a prestação do serviço implica a deslocação do cidadão a um balcão de atendimento. Todos nós conhecemos, todos nós já fomos a um balcão de atendimento da administração pública para sermos atendidos. Bom, é claro que estes balcões de atendimento têm um horário de funcionamento e têm normalmente também um local de atendimento. E se nós queremos tratar de um assunto que tem a ver com uma propriedade que existe num determinado concelho, temos que ir à repartição de finanças desse concelho, para dar um exemplo. E não podemos ir a qualquer repartição de finanças. Bom, a tendência é, portanto, e esta é, digamos, que a componente mais conhecida do governo eletrónico, o desafio está em colocar esta prestação de serviços online, ou na internet, ou na World Wide Web, se quisermos. Portanto, a ideia é que nós consigamos transformar serviços que antes eram atendidos presencialmente, consegui-los prestar totalmente na web. Isto é, serviços que eu consiga
que eu consiga requisitar e que consigam ser finalizados e eventualmente até pagos totalmente de forma digital, totalmente sem deslocação a qualquer balcão de atendimento. Isto pode, obviamente, implicar, por exemplo, mecanismos de pagamento das taxas a que estamos habituados. Bom, mas ainda que eu conseguisse pôr tudo online, subsistem problemas. Em primeiro lugar, há alguns serviços que eu não consigo, por mais que queira, fazer totalmente online. Eu não estou a ver, por exemplo, uma Câmara Municipal a recolher o lixo na internet ou a tapar um buraco na internet. Isso não é possível. E, portanto, tem que existir sempre algum atendimento presencial. Por outro lado, existe outro problema, é que, ao contrário das empresas, a administração pública não pode abdicar de parte dos seus clientes. E há, com certeza, cidadãos que não têm acesso à tecnologia ou, não o tendo, não têm os conhecimentos necessários para poder tirar partido dessa tecnologia. E, portanto, a administração pública vai ter sempre que manter diferentes canais de atendimento. E, portanto, a terceira etapa de interação será nós conseguimos fazer o chamado atendimento multicanal. Termos atendimento presencial, temos com certeza atendimento na internet, mas também outros canais de atendimento, como, por exemplo, o telefone, que é um canal também muito importante. Portanto, o desafio aqui está em conjugar estes diferentes canais de atendimento. Eles não devem funcionar como alternativa uns aos outros, mas devem funcionar de forma complementar. E se eu ou se eu instruir um processo via internet e depois contactar o organismo por telefone, quem me atende, deve conhecer o estado do meu processo. E, portanto, eu tenho que integrar estes diferentes canais. E, portanto, isto são, no fundo, as etapas da interação. Perdão. Depois temos as etapas de integração. Isto é, ainda que eu faça tudo com atendimento multicanal, eu tenho que conseguir que o cidadão não tenha que ir aos diferentes organismos para resolver o seu problema. E, portanto, de alguma forma, eu tenho que integrar a administração pública do ponto de vista do cidadão para que possa fornecer os tais serviços ajustados aos tais eventos da vida do cidadão. Bom, e a primeira etapa é a situação de base, não é? É a situação em que o atendimento é completamente disperso. Ou seja, cada organismo presta os seus serviços de forma independente dos restantes. E, portanto, eu atendo os meus cidadãos e tu atendes os teus cidadãos. Bom, a segunda etapa é conseguirmos, de alguma forma, criar uma estrutura que coordene esta dispersão da administração pública. É, no fundo, criar um front office autónomo que substitua os cidadãos no contacto com os diferentes organismos. E, portanto, será alguém que, no Estado, vai fazer o papel que antes era feito pelos cidadãos e contacta os diferentes organismos de forma a poder garantir que o cidadão tem um único interlocutor. Isto é basicamente o que acontece se pensarmos em atendimento presencial nas lojas do cidadão da segunda geração, em que nós temos um único balcão onde nos podemos dirigir e depois esse balcão trata de lidar com a complexidade da administração pública. Bom, mas há uma terceira etapa, e a terceira etapa é colocar ou garantir que estes diferentes organismos da administração pública colaboram uns com os outros. E, portanto, se, por exemplo, uma Câmara Municipal, para instruir um processo, precisa de uma certidão que é passada por um outro qualquer organismo, em vez de exigir essa certidão ao cidadão, deve contactar esse outro organismo, no sentido de obter a informação de que necessita. E, portanto, estamos a falar claramente aqui de garantir a eficiência da administração pública. Bom, e, portanto, o que eu ia agora propor era que nós juntássemos estas etapas de interação e etapas de integração num único esquema para tentarmos perceber melhor quais são os desafios do governo eletrónico. E, portanto, o que eu fiz, e o que está ali, é apenas são 9 quadrantes que têm ajustados em 2 eixos, sendo que o eixo vertical tem a ver com as etapas de interação, presencial, online, multicanal, e o eixo horizontal, as etapas de integração, a dispersa, que é o caso base, a coordenada e a colaborativa. E se fizermos agora aqui alguns exemplos para percebermos, vamos entender que, por exemplo, o quadrante inferior esquerdo é a administração pública na base, sem nós termos qualquer espécie de integração. E, portanto, o atendimento é totalmente presencial e é disperso. Se nós virmos agora, por exemplo, pensarmos na Câmara Municipal de Águeda, que um dia terá o seu atendimento multicanal e, portanto, atende telefonicamente, integra tudo, ela estará naquele quadrante que ali está. É um único organismo que está a fazer atendimento multicanal. Bom, se nós pensarmos nas lojas do cidadão de segunda geração, elas estarão ali. O atendimento é presencial e coordenam, mas não implicam que os diferentes organismos colaborem entre si. Este será o local onde poderemos classificar, por exemplo, o portal do cidadão, em que o atendimento é feito online, mas que coordena a interação com os diferentes organismos da administração pública.
E onde eu quero chegar é que o verdadeiro desafio do governo eletrónico está naquele canto superior direito. Portanto, o nosso desafio é passar do canto inferior esquerdo, onde o atendimento é presencial e disperso, para o canto superior direito, onde o atendimento é multicanal e os diferentes organismos da administração pública colaboram entre si no interesse do cidadão. Bom, eu rapidamente ia olhar para uma coisa que todos terão ouvido falar, é que Portugal, segundo o ranking da Comissão Europeia, está em terceiro lugar no que diz respeito a serviços públicos online e, portanto, é uma excelente classificação que evoluiu muito bem ao longo dos últimos anos. Ela existe desde, salvo erro, 2001. Mas queria que nós pensássemos um bocadinho o que é que está por trás deste ranking, como é que ele é calculado. Basicamente, este ranking é composto com base em 20 serviços públicos base. São 12 serviços úteis ao cidadão e 8 serviços úteis às empresas. E, portanto, o que a Capgemini, por encomenda da União Europeia, faz é olhar para cada um desses serviços de forma isolada e classificá-lo conforme a interatividade que ele disponibiliza. E depois, para os 20 serviços, este ranking é calculado através da percentagem de serviços que são totalmente transacionais, isto é, que me permitem obter o serviço totalmente em linha. Significa isto que este ranking não mede a maior parte das coisas de que tivemos a falar. Mede cada serviço per si, mas não mede, por exemplo, se o serviço é multicanal ou não é, só mede se é na web e não mede a integração entre os diferentes serviços e a alteração da lógica com que esses serviços são montados para o cidadão. E esta constatação foi feita, obviamente, também por quem faz estes rankings e quem faz estes estudos. E, portanto, este último ano foi criado um outro índice, um outro ranking. Ranking esse que tem a ver com aquilo que eles chamaram a centragem no utilizador. Portanto, é um ranking que agora já mede, por exemplo, se existe uma forma legal válida, uma forma de identificação do cidadão legalmente válida que é usada no portal do Cidadão Nacional. Se mede, por exemplo, o número de campos que é necessário preencher para obter um determinado serviço, o que tem a ver com alguma proatividade da administração pública que já popula os formulários com os próprios dados que ela tem e, portanto, no fundo, tenta olhar para as necessidades do cidadão e classificar se essas necessidades são atendidas no portal do Cidadão Nacional. E neste ranking, embora Portugal esteja ainda acima da média europeia, numa boa classificação, está já no 10º lugar e não no 3º. E se repararem, a Áustria está ainda nos primeiros, que era o primeiro classificado no outro ranking. E, portanto, significa isto que a tendência é, claramente, de pensarmos no utilizador e de centrar a prestação de serviços no cidadão, em termos de administração pública. Bom, e com base nesta introdução, que é necessariamente breve, porque o tempo é pouco, eu ia tentar falar um bocadinho dos desafios que, à luz disto que dissemos, se colocam às câmaras municipais em concreto, porque penso que a maior parte das pessoas são de câmaras municipais e é essa a temática destas jornadas. E, portanto, eu vou fazer isto de uma forma algo cronológica. E o primeiro desafio é, obviamente, um desafio que já muitas câmaras estão a abraçar e que muitas câmaras já completaram, incluindo, obviamente, a Câmara de Águeda, que ainda há pouco dizíamos que há 12 anos que tem o seu balcão único de atendimento. E, portanto, o primeiro desafio é precisamente integrar dentro da Câmara Municipal a função de atendimento e criando o balcão único, ou o guichê único, como quisermos chamar. No fundo, integrar o atendimento que ainda é presencial. O segundo desafio é aquele de que temos vindo a falar muito nestas jornadas, e muito bem, a informatização do back-office. E, portanto, estamos a falar de digitalizar os processos, de criar os workflows e, portanto, de deixar de usar o papel no back-office e na relação entre o back-office e o balcão de atendimento que acabamos de criar. O desafio seguinte será o de oferecer serviços eletrónicos completamente transacionais. Isto é, o permitir, através do portal da Câmara Municipal, que os serviços sejam totalmente prestados online. E isto é aquilo que normalmente se designa por web services. É isto que nos referimos quando falamos dos web services. E, portanto, a temática desta sessão é do balcão único, que é o primeiro daqueles desafios, aos web services, que são são a solução tecnológica, ou são uma das soluções tecnológicas que permitirão oferecer estes serviços eletrónicos totalmente transacionais. Bom, à luz do que dissemos, há ainda um quarto desafio, que é, depois, conseguir integrar os diferentes canais, conseguir integrar o balcão único com
os canais, o canal internet, mas também, eventualmente, criar o call center da Câmara Municipal, que os cidadãos possam usar de forma integrada. Bom, e estes são os desafios que têm a ver e que podem ser desenvolvidos dentro da própria Câmara Municipal. Os desafios que vêm a seguir são os desafios que têm a ver com a mudança de cultura da administração pública, que obrigam a que os diferentes organismos comuniquem entre si. O primeiro dos quais é que, no âmbito dos processos que a Câmara Municipal tem, portanto, dos serviços que presta aos seus cidadãos, ela precisa muitas vezes de informação que reside noutros organismos. E, portanto, a Câmara Municipal deve, em colaboração com esses organismos, desenvolver a capacidade técnica, mas também organizativa, que lhes permita obter informação relevante, a informação que é relevante e que é detida por outros organismos. Isto implica uma grandíssima alteração cultural. Bom, e é feito, obviamente, no interesse do cidadão. Isto tem o outro lado. Se a Câmara Municipal quer ir buscar informação aos outros lados, ela, por outro lado, também tem que fornecer a informação que é relevante para os outros organismos. E, portanto, deve também ser capaz de o fazer. Porque o cidadão tem outras necessidades na vida que não passam só pela Câmara Municipal. Bom, há um outro desafio, há mais dois desafios, e este próximo tem a ver com a capacidade que a Câmara Municipal, em colaboração com a restante administração, deve também desenvolver de oferecer os seus próprios serviços através dos canais nacionais. E quando falamos de canais nacionais, estamos a falar das lojas do cidadão de segunda geração, estamos a falar do portal do cidadão e de um call center nacional. E, portanto, a Câmara Municipal, por que não, ou todas as câmaras municipais, deverão poder prestar os seus serviços também através destes canais nacionais. Bom, e o último desafio que eu trago, que não significa que seja o último desafio, porque há sempre desafios novos, é o de as câmaras municipais passarem elas próprias a prestar localmente os serviços que estão disponíveis nos canais nacionais, isto numa lógica de proximidade com o cidadão. E, portanto, usando quer o seu balcão único presencial, quer o seu portal, quer o seu call center, elas conseguirem prestar serviços que não são da própria Câmara Municipal, mas que são oferecidos no todo nacional. Bom, eu penso que já terei gasto o meu tempo e, portanto, eu vou fazer apenas algumas reflexões finais para terminar. Para dizer que, para repetir ou para consolidar que a modernização da administração pública passa em grande medida pelo desenvolvimento desta visão centrada no cidadão. Ou, para ser mais preciso, o desenvolvimento da prestação de serviços na administração pública, uma vez que o governo eletrónico tem muitas outras componentes. Desenvolver esta visão implica, não tenhamos ilusões, uma profunda mudança cultural. Os organismos devem passar a comunicar uns com os outros, em vez de fazer com que o cidadão comunique por eles. Em vez de ser o cidadão a andar de organismo em organismo, devem ser os organismos a trocar a informação entre eles. E uma última nota para dizer que a tecnologia é obviamente importante. A tecnologia pode ajudar a promover esta profunda mudança cultural que é necessária, mas ela decididamente não constitui uma forma de evitar essa mudança cultural e muito menos é uma panaceia para todas as dificuldades que surgem sempre neste caminho. Muito obrigado, eu termino por aqui.